a gente muitas vezes construiu de forma até não intencional essa visão de que a pessoa não está indo fazer missões na Europa, ele está indo para a Europa e vai aproveitar para fazer missões. Muitas vezes era a visão que a gente tinha mesmo. Por quê? Porque é um cenário onde você pensa, é um país mais evoluído, é um lugar mais desenvolvido. Aquilo ali, a pessoa está indo para o seu interesse próprio e vai calhar de fazer missões. Esse realmente é um trabalho que nós deveríamos desconstruir nas nossas comunidades de fé locais, no caso lá do Brasil, né? Em que forma? Claro, na questão do estudo bíblico, né? Então, quando nós, por exemplo, estamos ministrando no Brasil as questões sobre missões, como fazer missões, etc., esse era um ponto que deveria estar em destaque. O ponto de que se faz missões no contexto completamente urbano, completamente desenvolvido, etc., também é um campo de fazer missões, que era algo que poucas vezes, às vezes, nós falávamos nas nossas igrejas. Agora, especificamente, o que é que nós poderíamos fazer de quem está do lado de cá? A nossa visão, ela é muito assim, e nós, quando trabalhamos, nós temos uma classe de missões, né, ajudando igrejas a desenvolver trabalhos missionários, e a gente sempre fala o seguinte, uma das disciplinas é comunicando missões. Esse ponto é um dos pontos mais assim importantes para mudar, talvez, essa visão da igreja fora da Europa sobre os missionários que estão na Europa. Em que sentido? É passar as realidades do contexto europeu, que é uma realidade gritante e urgente para se fazer missões. Se nós olhássemos, por exemplo, os dados, a gente está muito debruçado sobre isso, né? Os dados que temos agora do censo de 2021. Se eu tenho acesso àquele dado em qualquer outro contexto que não fosse Europa, numa igreja do Brasil, aquilo seria chocante, alarmante para mim em relação a Portugal. Quando nós olhamos um país onde apenas 2% são cristãos evangélicos, aquilo para mim tem que despertar imediatamente um apontamento para fazer missões nesse contexto. Mas esse dado, se calhar, não está lá. Então, para nós que estamos aqui, talvez o grande desafio é comunicar as igrejas de lá, os parceiros de lá, quem está lá, sobre as realidades que são inquestionáveis. O que eu chamo de realidades inquestionáveis? Dados como esse, por exemplo, que eu trouxe agora, é o dado do censo, né? O dado de que somos um país cristão de doutrina católica, mas nós somos um país evangélico, nós somos um país que ainda foi alcançado pela verdade do evangelho. Esses dados precisam chegar lá de alguma forma, essas comunicações precisam ser feitas. Os projetos que aqui acontecem, há muitos projetos acontecendo em Portugal, há projetos maravilhosos acontecendo em Portugal do ponto de vista missionário, mas que estão restritos, e eu digo mais, não é que estão restritos só a Portugal, estão restritos só a Portugal para as pessoas que têm buscado a ele. Então, por exemplo, talvez nas nossas igrejas aqui, muitas pessoas não conheçam projetos que nós quatro aqui conhecemos. Por quê? Porque nós quatro estamos envolvidos com missões, e essas pessoas não, o que é um problema. Como o Marcos estava falando, né? No Brasil, nós temos as ferramentas das juntas e das organizações missionárias que estão nas igrejas anunciando os trabalhos que estão em curso. Se nós vamos deixar aqui para que as pessoas vão buscar esses trabalhos, vão buscar conhecer, descobrir esses trabalhos, eu acho que a gente vai ter um problema. Então, talvez, Rafael, o que a gente deveria talvez desenvolver um plano, desenvolver uma estratégia de comunicação, onde nós pudéssemos, como é um termo muito comum hoje em dia, né, furar a bolha, né, sair dessa bolha que nós temos, que são pessoas que amam missões e gostam de missões, essas de certeza vão achar esses projetos, essas necessidades, mas é romper essa bolha e chegar nas pessoas que são as pessoas da nossa comunidade de fé que nós lidávamos no Brasil. Eu, por exemplo, no Brasil, lá tinha os irmãos da nossa igreja que amavam missões, mas que não estavam buscando, conhecendo, tentando descobrir projetos, o que eles podiam fazer, ajudar, etc. Então, nós devemos, de alguma forma, estabelecer um plano de comunicação para chegar a essas igrejas. Como é que se faz isso? Nós hoje temos uma vantagem muito grande. Esse movimento migratório trouxe para cá muitos brasileiros de diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes regiões do país e diferentes denominações. E isso agora pode também ser um canal que faz essa informação voltar para o Brasil. Estou falando especificamente do Brasil, mas isso aplica-se a qualquer outra realidade, qualquer outro contexto, né? Mas que volte para suas igrejas agora com as informações daquilo que tem acontecido aqui. Eu acho que isso talvez pudesse dar início podia ser o início de uma mudança, mas não é nada assim, faz isso e vai logo em seguida já ter um resultado. Eu acho que é um resultado que ainda demora algum tempo.